Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco e a sua família. Eu sou o reverendo Davidson Coutinho e venho trazer-lhe uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos abordar uma temática que é de suma importância, que é a questão do arrependimento. Quando entendemos corretamente esta matéria à luz da Sagrada Escritura, podemos não apenas desfrutar de um maior consolo e segurança da parte de Deus, como também podemos apresentar uma vida que flua em uma dinâmica de maior sinceridade para o louvor e glória do Senhor. A primeira coisa que precisamos fazer ao trabalharmos esta matéria é definirmos o conceito de arrependimento, uma vez que ele está presente na mensagem que perpassa toda a Escritura, seja por meio dos profetas do Antigo Testamento, seja por meio de João, do próprio Cristo e dos apóstolos. O chamado ao arrependimento é parte essencial da mensagem de Deus ao coração do homem. O termo arrependimento vem do grego metanoia, que é a junção de duas expressões que, traduzidas de uma forma literal, seria mudança de mente. Uma vez que meta é aquilo que transcende para modificar, e noia vem de nous, que no grego é mente. Então, quando há um sincero e genuíno arrependimento, há uma mudança de mente que afeta não apenas o aspecto racional, mas também comportamental do indivíduo, uma vez que esta expressão está carregada também de sentimento. Quando estudamos este assunto no Antigo Testamento, aprendemos que o próprio Deus estipulou regras específicas para a demonstração e apresentação do povo enquanto arrependido de seus pecados. Isto envolvia rituais, dias específicos, alimentação, enfim, todo um conjunto de regras que Deus deu ao povo para que eles pudessem expressar o seu arrependimento diante dele. Essa expressão exterior, que constitui-se em ritos específicos dados por Deus, compõe a primeira parte do arrependimento, que deve ser experimentado também de uma forma interna e sincera em cada coração. Este segundo aspecto do arrependimento envolve uma sincera tristeza pelo reconhecimento de que ofendemos a santidade de Deus. Quando ultrapassamos os limites de sua soberana vontade ou a omitimos em nosso coração, somos levados à consciência de que ofendemos a santidade de Deus. Isso deve gerar em nossos corações um arrependimento sincero que nos mova a uma mudança de vida. Salomão nos ensina que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por isso, devemos distinguir o tipo de arrependimento que é meramente exterior daquele que é interior e impacta o exterior. Quando abordamos a questão do arrependimento e perdão subsequente ao mesmo, devemos estar conscientes que o perdão oferecido pelo Senhor é um ato da sua livre graça. Ele não nos deve o perdão como pagamento pelo nosso arrependimento. Um outro aspecto que é de suma importância é entendermos que o pecado ele traz consigo culpa
e corrupção. E quando não entendemos esta questão, nos vemos então confusos acerca do motivo pelo qual, mesmo Cristo tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, precisamos ainda cotidianamente continuar nos arrependendo e inclusive confessando os nossos pecados. Para que você entenda melhor o que estamos querendo dizer, abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Lá está registrado: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A eficácia da obra de Cristo para perdoar pecados está balizado na proposta de salvação que visa tirar a culpa e a corrupção do pecado. E é justamente neste aspecto que muitas pessoas se confundem. Uma vez que o sacrifício de Cristo, de uma forma definitiva, tirou a culpa do nosso pecado, e isso chamamos de justificação, não significa que este mesmo ato tenha operado de forma definitiva a santificação em nossos corações. Ao contrário da justificação, que é um ato, a santificação é um processo. Processo este que o próprio Deus está operando em nossas vidas, à luz da obra sacrificial de Cristo, de sua obediência perfeita, mas também do uso dos meios de graça, como a oração, como a leitura da Escritura, como a comunhão dos santos, enfim. João escreve no texto que foi citado que a obra de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão dos pecados envolve o ato da justificação. A purificação dos nossos pecados envolve o contínuo lavar regenerador do Espírito Santo, removendo de nossos corações a corrupção. Então, quando voltamos a Deus para confessar os nossos pecados, fazemos isto na convicção de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz e que a sujeira da corrupção do pecado está sendo gradativamente retirada de nossos corações até que não haja mais a presença do pecado em nossas vidas. Isso dar-se-á quando Deus completar o processo de santificação na glória. A glorificação será o ato de Deus, no qual a nossa corrupção será removida de forma definitiva, seremos revestidos de incorruptibilidade e experimentaremos então a obra consumada de Deus em nossos corações. Tendo em vista o que acabamos de estudar, devemos reconhecer que o que Deus exige de nós é um sincero arrependimento dos nossos pecados. Devemos descansar na obra que Cristo fez em favor de nós, sabendo que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também devemos continuar buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, uma vez que o contínuo arrependimento é consequência do Espírito Santo convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, à luz da prescrição divina contida em seus mandamentos. Se nós experimentamos uma vida de renovo e se nós progredimos em nosso relacionamento com Deus, se temos esta segurança pela obra vicária de Cristo e por um cotidiano arrependimento, temos a certeza de que, reconciliados com Deus pela obra de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, podemos esperar que haveremos de um dia experimentar uma condição na qual esta guerra terrível contra o pecado terá terminado.
E quando isso acontecer, você e eu desfrutaremos do gozo, alegria e contentamento perene de uma relação de íntima e perfeita comunhão com Deus da glória. Deus abençoe a sua vida com graça, em nome de Jesus.